A gente tem agora o noticiário internacional, pelo menos um pedaço dele, nesta edição do CNN Prime Time. A contagem de votos está na reta final das eleições peruanas. Mais de 94% das urnas já foram apuradas e a disputa continua extremamente acirrada. O candidato de esquerda, Roberto Sánchez, ultrapassou a conservadora Keiko Fujimori, mas a diferença entre eles é muito pequena. Quem acompanha ao vivo é a nossa correspondente para a América Latina, Luciana Tadeu. Luciana, boa noite. Oi, Márcio, boa noite para você, para todos que nos acompanham. Márcio, uma contagem, uma apuração voto a voto, uma disputa muito acirrada entre o candidato da esquerda, Roberto Sánchez, e a direitista Keiko Fujimori. O que a gente via hoje pela manhã era Keiko na frente nessa apuração, com uma margem muito estreita em relação a Roberto Sánchez, e durante a tarde ele passou a ficar na dianteira dessa apuração dos votos. Agora está com 35 mil votos à frente de Keiko, está com 50,1% dos votos apurados. Keiko aparece com 49,89%, isso com quase 95% das urnas apuradas, mas é uma margem, né, muito estreita, 0,21 ponto percentual, o que indica que o cenário ainda é indefinido, que essa disputa continua no voto a voto e mostrando, né, Márcio, uma sociedade muito polarizada entre o candidato da esquerda e Keiko Fujimori. Lembrando que Keiko Fujimori foi parlamentar no Peru, é presidente do partido Força Popular, é filha do falecido ditador Alberto Fujimori, ele que foi preso no Peru por violações aos direitos humanos durante seu governo. Keiko também chegou a ser presa por acusações de ter recebido contribuições não declaradas de campanha. Ela que tenta pela quarta vez chegar à presidência do Peru, de fato é a quarta vez que ela disputa um segundo turno. E Roberto Sánchez, por sua vez, é um apoiador do ex-presidente Pedro Castillo. Pedro Castillo, que foi preso em 2022 no Peru após tentar dissolver o Congresso. Márcio, o ex-presidente, inclusive, continua preso. Ontem foi visitado na prisão pelo candidato da esquerda, que promete que, se for eleito, vai indultar o ex-presidente. Luta, né? Ele defende a liberdade de Pedro Castillo, que afirma que foi vítima de uma conspiração. E, claro, com um projeto totalmente oposto ao de Keiko Fujimori, Roberto Sánchez defende uma maior participação popular, uma maior presença do Estado na economia, enquanto Keiko Fujimori o que quer é atrair investimentos estrangeiros para o Peru, tem uma visão mais liberal para a economia, projetos opostos e uma disputa voto a voto que indica aí uma polarização da sociedade peruana. Márcio. Muito obrigado, Luciana Tadeu. Lorival Santana, nosso analista internacional, já está aqui no estúdio, até porque quem vencer essa disputa lá no Peru será o 9º presidente nos últimos 10 anos. Lorival, boa noite. Quais os maiores desafios nessa batalha? Muitas dessas destituições foram por causa do envolvimento com o Odebrecht. O escândalo Lava Jato no Peru teve mais impacto político do que até mesmo no Brasil, em número de presidentes que foram destituídos. Bom, tem uma boa notícia, houve uma reforma constitucional. Agora o parlamento peruano volta a ser bicameral, volta a ser um congresso com o Senado, com 60 cadeiras. E isso dificulta o impeachment, dificulta a destituição. Ainda existe, segundo alguns juristas, a possibilidade de destituir pela famosa vacância por incapacidade moral permanente, que foi o slogan, né, o item que levou muitos desses a serem destituídos, desses presidentes. E também pelo fato de que não há uma maioria, nenhum dos dois tem maioria. Nenhum dos dois que foi eleito terá uma maioria garantida. A Keiko Fujimori tem 22 das 60 cadeiras no Senado e 39 das 130 cadeiras na Câmara dos Deputados. E o Roberto Sánchez tem apenas 14 cadeiras no Senado e 32 na Câmara.
Então, para ele é mais difícil formar maioria. Não só pelo número de cadeiras conquistadas na eleição, mas também porque tem menos forças de esquerda para ele fazer alianças no Congresso. E ela tem mais forças de centro e de direita para ela fazer alianças. Mas, em qualquer caso, um ganhando ou o outro ganhando, ainda resta a sombra de um impeachment, embora mais difícil, porque tem que tramitar. A Câmara tem que abrir o processo, aprovar o processo, e o Senado tem de julgar e aprovar, como é no Brasil, né? Então, ainda existe essa sombra, esse fantasma, mas ficou um pouco mais difícil. De qualquer forma, a Keiko Fujimori já viveu a situação muitas vezes. Ela sempre chega no final com poucos milhares de votos de diferença. O coração dela já está treinado para isso. Se ela se elege, tem mais condições de estabilidade, de ter um governo estável. Se o Sánchez se elege, já é mais difícil pela dificuldade de formar a maioria e também porque ele quer continuar aquelas reformas bastante radicais iniciadas pelo Pedro Castillo, né? Então haverá resistência da sociedade peruana, dos setores mais conservadores da sociedade. Falando nesses setores, ainda faltam ser escrutinados os votos do exterior. Não se sabe nem sequer quantos votos são. Mas, no primeiro turno, esses votos ajudaram a Keiko Fujimori. São votos mais de direita. Da mesma maneira que os votos que vêm do interior, das zonas rurais, são votos mais de esquerda. E é isso que explica essa virada na contagem. Os votos das grandes cidades, sobretudo de Lima, chegam mais rápido, são contados mais rápido, estavam dando vitória a Keiko Fujimori. Depois, o Roberto Santos recebe os votos das zonas rurais, onde ainda existe uma memória de atrocidades cometidas pelo Alberto Fujimori ao lutar para dizimar o Sendero Luminoso, né? E ali ele se fortaleceu e ele ultrapassou a Keiko Fujimori, mas ainda tem esses votos do exterior. Agora, o que é bonito ver é que não há um questionamento, pelo menos até o momento, né, do processo eleitoral. Pode ser que venha a ter, por ser uma disputa muito renhida, muito próxima, né? Mas estão os dois aguardando os votos. Quem não aguardou foi o Gustavo Petro. O presidente da Colômbia já parabenizou logo o Roberto Santos. Mas essa contagem ainda pode demorar semanas, Márcio. É isso. Continuar acompanhando, então, esperando esses votos que chegam do exterior para definir o novo presidente peruano. Muito obrigado, Lorival Santana.